Olá, meus queridos, bem-vindos aqui a mais uma semana no Conversando com Maís, com nossa querida e maravilhosa Maís Braga, Leandro Carraro, nosso anjo aqui. E o tema dessa semana, como a gente falou, existência de Deus. Será? Não tem um texto pronto para isso. O que eu vi foi que no livro Gênesis, a gente lê que Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado em nada, por nenhum outro ser. Caso contrário, o ser que o ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, seria o verdadeiro Deus. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não poderia ser diferente disso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 4, Kardec indaga onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E a resposta dos amigos espirituais: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeitos sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Bem-vindos. Olá a todos, mais uma conversa, e essa conversa é uma conversa bem importante na nossa vida e assim, tenho certeza que vai nos ajudar demais, porque é algo que muitas vezes nosso coração pergunta também. Cadê a existência de Deus? Cadê Deus agora? Estou precisando tanto dele. Às vezes a gente sente isso, né? Às vezes a gente se indaga em alguns momentos da vida, em algumas questões da vida. E aí, nossa querida Maísa, só tem que perguntar isso. Maísa, como sentir a existência de Deus na nossa vida? Eu acho que Deus é tudo que a gente não explica, é tudo que a gente busca e tenta encontrar. Pascal, o grande filósofo, nos últimos anos de vida, se afastou de tudo, se isolou no seu laboratório e disse às pessoas: eu vou provar que Deus não existe. Durante anos ele não falava com ninguém, ele pesquisou tudo que já tinha sido pesquisado, lido, escrito. E no final da vida ele disse: eu tanto tentei provar que Deus não existia, que só cheguei a uma conclusão: que ele existe. Então, é complicado, porque entra a questão da fé, não é? Valério contava através do Chico que uma menina disse para o pai o que era ter fé, o que era acreditar em Deus, e tinha um porão na casa, escuro. O pai entrou no porão e chamou por ela. E disse a ela: você me vê, minha filha? Ela disse: não, pai, eu não te enxergo, só escuto sua voz. Então se joga daí onde você está, que eu te seguro aqui. E ela não conseguia enxergar nada, não conseguia enxergar o pai, só sabia que o pai estava lá embaixo. Quando o pai chamou por ela, ela imediatamente se jogou. Ele segurou ela lá no fundo, abriu a luz, acendeu a luz e disse: está vendo? Isso é acreditar em Deus, isso é ter fé. É se jogar no escuro com a certeza absoluta de que essa força que você chama a Deus vai te segurar. E o Chico, do jeito que era, chorava quando psicografou essa pequena história. Porque ele disse que tantas vezes, quando criança, sozinho, solitário, abandonado, esquecido, sem a mãe, maltratado pela tia, ele quis tanto que Deus se materializasse e dissesse a ele que tudo aquilo ia passar. E as forças que ele entendeu como sendo as forças divinas o sustentaram a vida inteira. Então, Valério conta essa pequena história para nos dizer que Deus talvez seja aquilo que nos segure na hora da nossa sombra maior. O inexplicável, o imponderável, aquilo que não foi criado por ser nenhum que nós conhecemos. Emmanuel dizia a Chico que quando o universo foi criado, as forças que criaram o universo pintaram o céu de azul
para que o homem, quando olhasse o céu, sentisse a paz que o azul traz. Então, Deus deve ser essa força que teve essa preocupação de pintar o céu de azul, para que em algum momento, no auge do nosso desespero, a gente olhasse para o céu e imaginasse que alguém acima de nós vela por nós. Nós não suportaríamos viver sem acreditar nisso. Porque mesmo os meus amigos que são ateus, na verdade, na hora mais difícil das suas vidas, se apegam à ideia de Deus. Não o Deus cruel, o Deus que nos faz tombar, o Deus que nos oprime, mas o Deus de que Jesus veio falar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como vós mesmos. Então, eu acho que Jesus foi e é o Senhor do universo por isso. Porque ele veio nos dizer, olha, esse Deus terrível não é nada disso. O Deus de que eu venho falar é esse Deus que vai confortar vocês e vai segurar vocês no colo. E talvez, Valesca, a sua maior indagação fosse, ao longo da sua adolescência, que Deus pudesse te segurar no colo. E quantas vezes essa força deve ter feito isso com você? Com certeza. E segura até hoje, né? É verdade. Segura mesmo. Eu entrava escondida na capela do colégio na hora da aula, porque era fechada, e ficava nos pés lá do crucifixo imenso, no altar, deitada ou sentada, porque eu me imaginava no colo dele. Eu dizia, por favor, desça daí, me ajude, venha responder meus questionamentos, que eram muitos. Então, eu entendo quando a gente busca, mas ele não está ali, ele está dentro da gente, né? A gente tem aqui umas perguntas, né? E um amigo escreveu assim, Leandro, Maíse, Valesca, Deus nos ouve. Isso é fato. Mas nem sempre ele atende. E eu gostaria de saber o porquê. Merecimento nosso ou falta de tempo dele? Os meninos são... Ah, Leandro, essa você vai responder. Essa foi boa. Foi falta de tempo dele, foi ótimo. Foi muito boa. Assim, Deus não nos atende em tudo que a gente pede, porque muita coisa que a gente pede nos faria mal, nos maltrataria e nos prejudicaria demais. A gente tem que lembrar que o nosso Pai é soberanamente bom e justo. Então, tudo que Ele vai produzir, tudo que Ele vai tentar criar, tudo que Ele vai nos assessorar na nossa existência, em tudo que existe, tudo existe para levar à paz, ao amor, à felicidade, ao equilíbrio. Tudo existe para isso. E por que não tem, então, tudo isso? Por que o mundo não é equilibrado? Porque ele não tenta influir, e aí essa está a chave da questão, ele não tenta se intrometer nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio. Porque ele quer que você aprenda a construir essas coisas boas também. Ele não quer que você seja um robô que age assim porque está programado para agir e segue aí, vai lá. Não, ele deixa você conseguir entender como realizar aquilo e a grandiosidade que é essa realização, para você ter essa sensação dentro de você. A gente percebe isso, quando a gente faz alguma coisa que nós fizemos, tem um significado. Quando outra coisa faz, quando a gente recebe aquilo meio que de graça ou dado, tem um outro significado para a gente. Então, a gente já percebe essa atitude nossa. Então, Deus, quando vai agir, ele age quando ele está participando de tudo, ele está participando nesse sentido. Tudo ele está colocando para equilibrar, tudo ele está colocando para amar, para criar paz, para criar amor. Só que aí existe o nosso livre-arbítrio dentro de tudo. Então, nesse nosso livre-arbítrio, vem esses nossos pedidos, essas nossas escolhas. E se eu peço algo descabido, se eu peço algo que vai me prejudicar, por mais que eu acredite que vai ser uma coisa maravilhosa para mim, o nosso Pai, que é um Pai de amor e carinho, não vai trabalhar naquele formato. Ele vai ter que nos oferecer uma oportunidade um pouquinho diferente. E aí, mesmo assim, muitas vezes nós somos teimosos e queremos que aquela coisa seja daquele jeito. E nós vamos lá e fazemos de tudo para que aquilo acontecer. E tem até aquela parábola de Jesus, né, do filho pródigo, que tem 2 filhos, um filho pede para pegar toda a herança do pai e tudo mais, e vai embora.
É exatamente isso. Você tem um livre-arbítrio. Você tinha escolha de poder ficar ali produzindo, crescendo e aprendendo, ou você pode seguir e uma hora você vai aprender. E aí o filho pode, vai embora com a herança, gasta toda a herança e percebe que a felicidade e que as coisas não são daquele jeito. E volta, decide depois de muito sofrimento, não vou contar a palavra toda, estou resumindo, volta. Quando ele volta, o pai não critica. O pai não prejudica. O que o pai faz? Corre até ele mais rápido, feliz, e nem quer que ele se jogue no chão pedindo desculpa, perdão. Pega ele antes que ele se jogue no chão e o abraça. Esse é o nosso pai. Ele vai permitir que a gente escolha errado, equivocado. Vai lá. Verifica se esse é o certo. Você tem esse livre-arbítrio. E aí, quando a gente percebe que está errado e a gente quer se desesperar, ele nos abraça. Fala, não, filho meu, não precisa se desesperar, não. É normal. Vamos lá, eu vou te ajudar. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. Foi só uma experiência para você. E te constrói e te entrega o tempo. Para que você, com o dia de amanhã, com uma nova oportunidade, reconstrua. Já sabendo, então, agora, que aquele caminho não era tão bom assim. Esse é o Pai. Esse é o maior significado da presença dele. Ele todo dia te dá o tempo para que você possa reconstruir aquilo que não foi tão legal. Sabendo que não importa, não carregue remorso. O que importa é o que eu posso fazer de bom hoje. Muito legal, Leandro. Existência de Deus, né? Muitas pessoas que estão em grande sofrimento, que são vítimas de maus tratos, abusos, às vezes questionam ou até pedem. Eu trouxe um assunto aqui de uma mãe que nos escreveu e que está passando por uma situação difícil, emocional, física e espiritual. Maíse, sou mãe de 2 crianças, uma com 6 e outra com 4 anos, fruto de uma relação extremamente abusiva, onde apanhei muito, fui humilhada e custei a sair da situação. Eu sempre permiti visitas às filhas por parte dele e me culpo hoje por isso, pois a mais velha relatou abuso sexual. Fui à polícia, fui à justiça, consegui medida protetiva e virou um inquérito já há 3 anos. Depois disso, vivo super limitada, com medo, não saio na rua com elas, tranquilamente e evito o máximo. O meu maior medo é ele voltar a ter algum tipo de contato com minhas filhas. Como não viver com medo? Eu perdoei, mas entro em pânico de pensar na possibilidade de uma aproximação. Minha própria filha chama o pai de malvado. Gostaria de uma orientação de vocês em relação a isso. Eu me sinto desesperada muitas vezes, só quero me sentir segura com as minhas pequenas. Eu tenho certeza que toda a segurança que suas filhas podem ter virá de você e nunca dele. Sabe? Use todos os recursos que a justiça possa lhe dar para que essa pessoa não faça parte da vida de suas filhas e nem da sua. Mas viva a sua vida, abrace suas filhas e diga a elas o quanto você será sempre o porto seguro delas, o quanto vocês serão felizes juntas, o quanto o futuro ainda será tão positivo para vocês, o quanto as forças do amor e da luz vão sempre acompanhar vocês e nada de mal vai acontecer, porque essa pessoa vai estar sempre muito longe de vocês. Infelizmente, o que você relata é muito mais comum. Hoje é praticamente diário o relato que me chega de alguém que conta algo recente ou distante que afetou tão profundamente alguém. E ninguém tem o direito de fazer isso, com ninguém. Eu fico imaginando, sabe, hoje que tudo aparece, que as redes sociais, que tudo é exposto, fico imaginando se antigamente isso também acontecia. E quanta gente sofreu escondido dentro das casas, onde pretensamente existiam famílias equilibradas. Mas será que era mesmo? Sabe? Será que quando não era, havia solução para essas pessoas? Não havia, porque isso não era questionado. Isso é tão terrível. Isso é absolutamente proibido, isso não pode acontecer em tempo algum. Isso não tem nada a ver com outra vida. Tem a ver com a maldade, tem a ver com o coração, sabe, que é absolutamente distante,
de qualquer coisa positiva, do papel que essa pessoa devia exercer na sua vida e na vida dessas crianças. Por isso, seja você sempre a guardiã delas, seja a guardiã do seu próprio coração. Não permita que isso se repita em nenhuma ocasião com ninguém. E não é só o abuso físico, não. É o outro não nos respeitar. É o outro não gostar de nós como nós devemos ser gostados. É o outro não prezar as nossas liberdades e tudo aquilo que nós podemos e devemos ser. Eu tenho certeza absoluta que você vai reaprender a passar para o seu próprio coração e para o das suas filhas que haverá muitas belezas ainda, muitas alegrias, muitas satisfações para vocês. E que tudo isso vai ficar para trás como lição, para que nunca mais aconteça. E para que você possa dizer aos outros que existe uma vida muito feliz depois que nós dizemos basta ao que não pode mais acontecer. Fica aqui de nós três, tenho certeza, o registro do nosso carinho, da nossa esperança, de que não só você, mas tanta gente que ainda não conseguiu vencer algo tão doloroso, possa fazer isso em qualquer parte do mundo. E que mais e mais vezes isso seja colocado para que não aconteça de forma nenhuma. Para que as pessoas que formem uma família sejam mesmo uma família. Cada uma desempenhando o seu papel de luz e não sendo sombra para ninguém. E tenho certeza que você, não só com suas meninas, mas também com todos aqueles que você puder ajudar, vai poder fazer a diferença. Nunca, nunca, nunca o abuso, seja ele qual for, mas a esperança e a beleza para a qual todos nós fomos criados e que é um direito nosso e que nós temos que batalhar para que todo mundo tenha no mundo inteiro. São tantos relatos, né? Um programa desses agora, uma mãe tinha filha, mas só tinha vontade de dormir, não queria viver, mas a filha ainda mantinha de pé. Agora uma mãe vive pela proteção das filhas. É difícil. Por isso que a gente esquece a vida passada. Já pensou se a gente se lembrar as maldades que fizemos ou que sofremos com determinadas pessoas? Aí recebemos um e-mail de uma seguidora nossa. Agradeço a Deus por vocês nunca desistirem de nós. São fofos. Maíse, eu busco saber por que existem relatos de alguns sobre recordar a vida passada. Por que alguns podem fazê-lo e a maioria fica no esquecimento de outras reencarnações? Leandro, você é um homem fofo. Valesca, te acho divertida e adoro o seu sotaque meigo e arretado. Maíse, você é a nossa bússola em forma de vagalume. Ai, que lindo. Que bonitinho. Quer saber por que uns lembram e outros não. Eu acho que uns precisam lembrar para se corrigir. E a maioria de nós, graças a Deus, não precisa, porque sabe muito bem que não fez coisa boa, senão não estava aqui repetindo as histórias, né? André Luiz dizia, nunca procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. Com essa frase, ele resumia aquilo que nós tínhamos feito. Porque antigamente, principalmente, as pessoas iam muito às casas espíritas em busca disso. O que eu fui em outra encarnação? Mas será que vale mesmo a pena saber? Será que nós vamos sofrer menos o que temos que passar agora, se soubermos o que fizemos? Coisa boa não foi. Estamos repetindo. E é claro que o esquecimento é benéfico. Como é que nós encararíamos os familiares e amigos, aqueles que amamos hoje, mas a quem desprezamos no passado, se nos lembrássemos dos detalhes dos nossos relacionamentos? A vergonha que sentiríamos em ter que admitir que nem sempre fomos fofos, como Leandro hoje é. Então, é complicado, porque nós íamos acabar
envergonhadíssimos, né? Meu Deus do céu, mas como que eu fui capaz? Fomos capazes, sim, porque a nossa conveniência significava muito para nós, para dizer o mínimo. Depois, é claro, com o evangelho no coração, meio aberto, com as páginas meio viradas, nós começamos a perceber que não tinha jeito. Nós tínhamos que buscar mesmo aquele Jesus que nós desprezamos de todas as formas. E ainda vai custar. Nós ainda vamos passar por coisas, porque as provas mais profundas talvez ainda não tenham chegado. Se você tirou uma nota 9, a próxima prova será mais difícil para ver se você repete o 9 ou alcança um 10. É por isso que às vezes vemos pessoas tão maravilhosas atravessarem grandes provas, porque chegou a hora delas sublimizarem os seus corações, delas dulcificarem os seus espíritos, para então voltarem em missões, em tarefas missionárias. Nós ainda estamos distantes disso. Bastou alguém nos apontar uma conveniência, uma alegria. Ah, meu Deus, eu vou por aqui. Ah, eu estava pensando tanto em me sacrificar, mas fica para outro dia. Agora está tão bom aqui, do meu jeitinho. Nós queremos, muitas vezes, ficar num canto. Nós queremos que a nossa saúde seja perfeita, que os amores não tenham nenhuma rusga, que todo mundo esteja em volta de nós nos aplaudindo. Nós ainda temos todo um processo de aprendizado pela frente. Então, felizes de nós, se nós não precisamos saber. O fato de estarmos mais uma vez aqui já nos mostra que, se estamos repetindo lições, é porque a nota foi baixa. Precisamos de uma nota mais alta. Ninguém vem à Terra por acaso. Ninguém tem a família que tem por acaso. Ninguém reencontra os antigos amores por acaso. Ninguém revê os desafetos por acaso. Por isso os espíritos diziam: o acaso não preside nada em nossas vidas. Ai, por acaso eu me apaixonei por fulano. Ai, por acaso eu esbarrei no Beltrano. Isso não existe. Nós somos conduzidos pelas forças do amor e da luz. Ou pela loucura. Depende da nossa sintonia. Então, às vezes, quando eu olho nós três aqui, quando eu vejo lá no YouTube, conversando com Maíse, um dia de publicação, 10 mil acessos. Aí eu penso assim, meu Deus, em um dia, 10 mil acessos? Eu procuro não pensar nisso. Porque e se der uma loucura em nós três aqui, e nós resolvermos não fazermos mais o que nós fazemos? A cobrança não será pouca. Porque uma vez que você inicia a tarefa tem que ser cumprida. Os espíritos amigos, as forças do amor, contam com você. Ainda que a sua tarefa seja pequenina. Não, olha lá. Vou mandar falar com fulano, vou mandar um e-mail para Valesca. Vou intuir fulano a procurar uma indagação com o Leandro. Porque você se comprometeu. E é claro que você pode desistir a qualquer momento, mas a responsabilidade da desistência fica por nossa conta. Então, eu me recordo dos espíritos contando uma história para o Chico, de um caravaneiro milionário que tinha muitas tendas e atravessava o deserto, comprando muito ouro, muitas pedras preciosas, mas ele invejava, sem ninguém saber, o servo mais pobre que ele tinha. Porque toda noite ele via aquele rapaz se ajoelhar na areia, levantar os olhos para o céu e fazer uma prece. E ele invejava a fé daquele garoto. Ele que tinha tudo, invejava a fé daquele garoto que não tinha nada e que era um servo dele. Um dia, espicaçado pela inveja, ele chegou até o garoto e disse: como é que você sabe que Deus existe? Como é que você tem essa fé toda? Você não tem nada, Deus nunca te deu nada. Eu não acredito nele, Deus me deu tudo. Você trabalha para mim.
E o rapaz disse, todo tranquilo, quando o senhor recebe uma carta que não está assinada, como é que o senhor sabe quem escreveu? Ora, eu reconheço a letra. Quando o senhor manda fazer uma joia, como o senhor sabe quem foi que a fabricou? Ora, pela marca do ourives. E o rapaz, com um olhar incendiado de fé, apontou para as estrelas do céu e disse, Senhor, aqueles sinais não podem ser dos homens. E aquele homem percebeu que tinha que invejar mesmo o garoto, que não tinha nada, mas tinha certeza absoluta de que Deus tinha salpicado o céu de estrelas. Ele não tinha dúvida disso. E ele, que era um homem milionário, não conseguia acreditar nisso. Então, no fundo, se nós pudéssemos separar a humanidade, ainda hoje, estamos entre aqueles que olham as estrelas e sabem quem as colocou lá e aqueles que ainda estão buscando a razão das estrelas estarem lá. E isso torna a nossa vida diferente, uns dos outros. Torna a nossa atitude diferente quando as coisas nos acontecem. Vai nos tornar diferentes quando nós retornarmos à verdadeira existência e formos contar o que nós fizemos na Terra. Por isso eu acho que nós três aqui desejamos que em tempos difíceis como esses, e ainda haverá outros, como já existiram, nós possamos simplesmente nos diferenciar por identificar quem foi o autor das estrelas que estão no céu. Tenho certeza que isso vai nos manter vigilantes e quase felizes, até que a verdadeira felicidade surja para nós. Muito lindo. Mais uma semana com vocês aqui, cada um na sua casa, devidamente protegido. E o tema da próxima semana, caridade material e moral. A caridade moral e a caridade material. Anunciando aqui, em edição extraordinária, que o próximo programa será o de número 200. Chegamos até aqui. E daqui vamos para muito mais. Foram milhões de acessos esses 3 anos e pouco. Milhares de corações envolvidos, tocados, outros não. Mas o que importa, como o Maíse diz, é uma tarefa, pegamos ela com muita fé, com muito respeito, tem dias difíceis para todos nós, tem dias que não conseguimos gravar, tem dias de doença, tem dias de desânimo, mas a gente não desiste, não larga a peteca. Cada um à sua maneira aqui, o sábio Leandro, a sábia Maíse, eu aqui, meio doidinha, mas a gente vai. A gente vai e, de alguma forma, os três vão pegando aqui um coração aqui e outro ali. Algumas pessoas têm pedido ajuda pelas redes sociais. Quando tem tempo, eu passo para o Leandro responde carinhosamente. Então, assim, a gente faz a medida do nosso limite. Não podemos responder a todos, mas podemos mandar esta palavra aí, jogar essa palavra semanal que pode atingir milhares, como tem atingido. São muitos milhões de acessos e a gente só tem a agradecer, principalmente a Maíse, que é a inspiração desse projeto. Ela está perdida de me ter como inspiração. Mas uma coisa eu aprendi com os espíritos. Cada vez que chega um e-mail, cada vez que alguém pensa, mas nem chega a nos mandar um e-mail, podem ter certeza, as forças do bem anotam a necessidade daquela pessoa, e onde quer que ela esteja, ainda que nenhum de nós três fique sabendo, toda a luz que trabalha há de amparar essa pessoa na hora mais difícil da vida dela. Já vi isso acontecer milhares de vezes, e tenho certeza que acontece.